Olá pessoal, fazendo um adendo aqui na nossa explicação sobre hips, porque eu não fiquei muito feliz com o resultado da minha explicação em sala de aula. Eu me embananei em algumas análises lá, achei que ficou confuso. Quando eu fui editar os vídeos eu optei por regravar esse pedaço. Vamos ver se fica mais claro dessa vez. Tá? Então para dar o contexto, a gente estava falando sobre filas de prioridade, quer dizer, um tipo especial de estrutura que aceita inserir elementos que tem um valor associado com ele que vai dar a prioridade daquele elemento, né, o quão urgente é aquele elemento, e que daí na hora da remoção não me devolve os elementos na ordem que eles foram inseridos, como acontece na fila tradicional, ou na ordem inversa com que eles foram inseridos, como acontece na pilha. Mas na verdade vai devolver de acordo com a prioridade. E no caso aqui a gente vai estar pensando em hips de máximo, tá? Hips vem em dois sabores, né? Filas de prioridade e hips vem em dois sabores. A gente vai falar da versão de máximo, que vai devolver sempre o item com maior prioridade primeiro. E aí, qual que é a relação entre fila de prioridade e heap, que é o tema que a gente vai tratar agora? Fila de prioridade é essa ideia que eu acabei de falar. Heap é uma implementação particularmente eficiente para a fila de prioridade, né? A fila de prioridade a gente diz que é o tipo abstrato de dados, o heap é a estrutura de dados que implementa esse tipo abstrato. Feito esse contexto, deixa eu começar mostrando um exemplo aqui conceitual de um pequeno heap. Tá? Então, e eu já adianto que o heap ele tem uma estrutura lógica de uma árvore binária. Então a gente vai ver aqui, nesse exemplo conceitual, uma coisinha com uma cara de árvore binária. Eu tenho aqui, olha só, o 6, e para simplificar eu vou supor que o valor que eu escrevo aqui já é tanto o identificador do elemento quanto a prioridade dele. Podem ser coisas diferentes, né? Eu posso ter uma prioridade e o identificador ser outra coisa, mas nesse caso eu vou simplificar só para não ter que ficar escrevendo dois valores em cada nó. Tá legal, então temos o 6 aqui, como filho esquerdo dele eu tenho o 3, como filho direito eu tenho o 5, depois aqui, como filho esquerdo do 3 eu tenho o 2, como filho direito, eu tenho o 1. E como filho esquerdo do 5, eu tenho o 4. Tá? E eu já quero destacar aqui para vocês que o heap, eu já vou falar o que o define, né, quais propriedades, mas já falar para vocês que, olha, existe uma certa organização ali no heap, com certeza existe, mas não é uma ordenação, tá? Como a gente está acostumado. Tanto que vocês veem aqui que o 1 está à direita do 3 e o 2 está à esquerda do 3. Quer dizer, o 2 à esquerda do 3 tudo bem, mas o 1 à direita do 3 não estaria ali numa propriedade de busca, não atenderia essa ideia. Só para a gente saber que estamos lidando com um bicho diferente aqui, tá? Ele tem essa lógica de árvore binária, mas a propriedade que o rege é diferente. E, aprofundando nisso, então, qual é essa propriedade que o rege? Bem, tem duas características fundamentais aqui no heap. Tá? Uma que é justamente a propriedade do heap, que eu vou ver se eu escrevo aqui nesse canto, para a gente não esquecer dela. Então, aqui, a propriedade do heap, que diz que, no caso de um heap de máximo, tá? Estou pensando para o heap de máximo, que a prioridade do nó tem que ser sempre maior ou igual que a prioridade dos filhos. Eu vou simplificar minha vida por falta de espaço ali, porque a prioridade, eu vou omitir o dos, tá? Mas é a prioridade dos filhos. Vamos então verificar isso aqui. Observem que o 6, que está aqui no topo, né, está aqui na raiz da minha árvorezinha binária, o 6 é maior tanto do que o 3 quanto do que o 5. Então está satisfazendo a propriedade do heap de máximo. O 3 é maior tanto do que o 2 quanto do que do 1. E o 5 é maior do que o 4. Eu já aproveito para destacar que a propriedade do heap ela tem essa característica hierárquica. Quer dizer, quem está em cima tem uma prioridade maior ou igual do que quem está embaixo, né, do que quem é filho. Mas ela não faz comparação lado a lado. Tá? Aqui no caso o 3 e o 5, o 3 é menor do que o 5, é só uma coincidência, né? O filho esquerdo é menor do que o filho direito, como eu já tinha falado. Aqui, o filho direito
é menor do que o filho esquerdo. Tá? A gente não compara os filhos entre si. A propriedade do HIP não permite esse tipo de comparação. Tudo que eu sei é que ambos têm que ser menor ou igual, ter prioridade menor ou igual do que o pai. Mas entre eles a gente não faz comparação. Tá? Essa propriedade não permite isso. Tá bom, isso é central para ser um HIP, para ser um HIP de máximo, ter essa propriedade hierárquica aí. Além disso, a gente tem que ser, né, o nosso HIP ali, ele tem que corresponder a uma árvore completa ou quase completa. O que é uma árvore completa? Lembrando vocês rapidamente, a gente vai ter mais análises, desenhos depois, mas só para, já que eu falei o nome, deixa eu dizer o que ela é, né? Uma árvore completa é uma árvore que tem um máximo de nós por nível, né? Então, no primeiro nível ali, eu só posso ter, numa árvore binária, eu só posso ter um nó, né? No segundo nível, eu posso ter até 2. No terceiro, eu posso ter até 4. E assim por diante, duplicando a cada nível. Uma árvore binária completa nunca deixa espaço vazio, ela tem todos os níveis totalmente preenchidos. E a quase completa? Bem, a quase completa vale isso até o penúltimo nível, como a gente vê aqui, olha, essa árvore ela tem nível 0, 1 e 2, 3 níveis, né? Até o penúltimo nível, que é o nível 1 aqui, ela está completa. E no último nível, se não estiver completo, ela tem que ter todos os nós colocados da esquerda para a direita. Quer dizer, o 5 aqui não podia ter 2 filhos se o 3 não tivesse 2 também. Se eu tiver espaço sobrando, vindo aqui nos nós mais à direita. Seria essa a ideia, tá? De uma árvore quase completa. A ideia é que ela não deixa buraco, tá? E por que eu não quero que a minha árvore deixe buraco? Por que isso é tão importante, né? Que ela seja aí completa ou quase completa, como eu falei. Bem, o motivo para isso é que o HIP, e eu devia ter falado isso antes, é uma estrutura de dados que eu acho muito legal, muito interessante, é a minha estrutura de dados favorita. E um dos motivos para isso é que ela mistura vários conceitos, é uma coisa bem inventiva. Porque ela trabalha aí com essa propriedade que a gente acabou de definir, a propriedade do HIP, numa lógica de árvore binária, como eu estou mostrando para vocês, só que é implementado num vetor, o que permite que ele seja particularmente eficiente. Ele vai ser eficiente, principalmente porque tem a estrutura de árvore binária, a gente vai ver isso com mais detalhes, mas ele é mais rápido ainda nas implementações de HIP, porque ele pode ser manipulado em vetor. Eu não preciso da estrutura ligada de fato. Olha que interessante como que são as coisas na computação, né? Eu uso a lógica da árvore binária, mas a implementação vai estar toda em vetor. E por que eu posso fazer isso, tá? Isso, em geral, não é o caso. Eu nem sempre vou poder fazer isso. No caso do HIP, eu posso fazer isso porque justamente sendo uma árvore completa ou quase completa, ele não tem buracos, então eu vou conseguir fazer um mapeamento 1 para 1 ali, eu consigo fazer uma bijeção num vetor. Deixa eu escrever um vetorzinho ali embaixo, para deixar isso bem claro para vocês. Então, olha só, aqui nós temos nossa árvorezinha, eu vou colocar um vetorzinho. Quantos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 nós, então eu vou colocar aqui um vetor com 6 posições. Um vetor com 6 posições, e eu vou preencher ali com os elementos que estão no nosso HIP. E qual que é a lógica que eu vou usar? Bem, eu vou transcrever os elementos aqui, nível por nível, indo em cada nível da esquerda para a direita. Então aqui eu vou primeiro no 6, né, vou colocar o 6, depois o 3, depois o 5, depois o 2, depois o 1, depois o 4. E para fazer essa conexão ainda mais clara, eu vou associar valores aqui, né? Aqui no vetor, obviamente, eu tenho os índices. Então eu tenho aqui, olha, o índice 0, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Esses valores são a posição do vetor que aquele cara ocupa. Eu vou associar isso com valorzinhos que eu vou colocar aqui na árvore, ó, para ficar bem claro como que a gente fez essa relação. Então, vejam que a gente tem um mapeamento aqui, uma relação de ida e volta entre a galerinha que está no vetor e que está na árvore, e inclusive me permitindo, na árvore, no vetor, saber quem é filho de quem é pai de quem. Isso não é óbvio agora, eu só estou adiantando para vocês, a gente vai explorar isso depois, mas só para dar o exemplo, o 6, por exemplo, aqui, olha, ele vai ser pai do 3 e do 5. O 3 vai ser pai do 2 e do 1. E o 5 é pai do 4, ele só tem um filho. Né? Mas a gente vai explorar mais depois como que essa relação, né? Como que eu descubro essa relação ali, não só através de um desenho, né? Não só olhando para o mapeamento na árvore e tal.
Mas tá legal, então estamos falando do heap de máximo, por enquanto estamos num exemplo. Eu falei para vocês da importância de ser completa ou quase completa, de respeitar a propriedade do heap e dessa curiosidade que a gente vai ter assim, o heap vivendo em dois mundos, né? Logicamente ele é sempre uma árvore binária, tá? Perceba isso, no campo da lógica ele sempre vai ter uma organização de árvore binária. Não é porque o 4 está aqui do lado do 1 que o 1 e o 4 têm uma relação direta. O 4 é filho do 5, está implementado em vetor, mas a lógica vai continuar sendo de árvore binária. Mas eu vou ter que saber fazer esse mapeamento, essa ida e volta. O que torna ele mais interessante e também menos trivial, né? Um pouquinho mais complexo.